Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuando o vídeo anterior, vamos continuar falando sobre o Apoia, sobre essa ferramenta de inteligência artificial implementada pelo CNJ no portal, na plataforma do Poder Judiciário, na PDPJ, no portal de serviços do Poder Judiciário. Essa ferramenta que consegue alinhar duas ferramentas, duas funcionalidades, dois serviços, né, podemos assim dizer, essenciais hoje na plataforma do Poder Judiciário, que é o Codex, o nosso repositório de documentos e de processos, e ferramentas de inteligência artificial. O Apoia é justamente a integração dessas duas ferramentas que permite ao magistrado e a qualquer servidor público, principalmente aqueles que trabalham com a assessoria de gabinete, a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial que já está integrada com todos os processos do Poder Judiciário. Isso aí é formidável, pessoal. Mas vamos direto já para o Apoia, sem perder muito tempo, né? Vou dividir aqui a minha tela. Eu já estou aqui dentro do Apoia. No vídeo anterior eu expliquei exaustivamente a vocês como fazer essa configuração inicial, como acessar pela primeira vez o sistema, como criar essa chave de API, né, que é o motor que a gente vai colocar aqui nesse carro para que ele possa se movimentar, né? Eu no vídeo anterior, né, que está aqui na descrição, eu expliquei como gerar essa chave de API especificamente no ChatGPT, na OpenAI, mas outras plataformas também de inteligência artificial, como a Anthropic, como a AWS, como a Azure, a Google também, podem ser utilizadas para gerar essa chave de API e colocar aqui no Apoia, certo? Isso tudo eu já expliquei lá no vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma pausa aqui, assiste o vídeo anterior e vem para cá, que aqui a gente vai mostrar realmente como a gente pode utilizar, exemplos reais de como a gente pode utilizar o Apoia no nosso dia a dia. E para falar sobre isso, pessoal, eu quero compartilhar com vocês assim uma metodologia que eu desenvolvi, na verdade não é que eu desenvolvi, mas que eu aplico na minha unidade judicial. Deixa eu colocar essa tela aqui melhor, assim, sim, acho que fica melhor para vocês visualizarem. Assim, em termos de inteligência artificial, pessoal, eu consigo dividir, a gente, logicamente, tem várias outras subdivisões que a gente pode fazer em relação à aplicação de prompts no Poder Judiciário, especificamente em relação à atividade do juiz, mas para simplificar, eu gosto dessa divisão aqui. Eu gosto de sempre criar prompts que tenham essas macrotarefas na sua essência, tanto para prompts como também para assistentes, né? A macrotarefa de realizar uma triagem, a macrotarefa de realizar uma categorização, uma clusterização de processos de determinado acervo, prompts ou assistentes que sirvam para me dar suporte em audiências e prompts ou assistentes que sirvam para me auxiliar na atividade de elaborar minutas de atos processuais, de atos judiciais, despachos, decisões ou mesmo sentenças. Basicamente é assim que eu divido, eu categorizo os prompts e assistentes quando eu vou pensar. Eu nunca penso quando eu me deparo com um problema que eu acredito que possa ser resolvido por uma ferramenta de automação ou por uma ferramenta de inteligência artificial, eu nunca imagino que esse problema vai conseguir ser resolvido com um prompt ou com um único assistente. Eu sempre acredito que a gente, dividindo esse problema em segmentos, a gente consegue, primeiro, aplicar ferramentas que a gente já desenvolveu para um determinado problema em outro, sem necessidade de se criar tudo de novamente. E eu acredito que com isso a gente também consegue ter mais eficiência na resolução do problema. Por exemplo, vamos falar de algo prático. Por exemplo, se eu criasse um assistente para realizar, eu consultar o processo,
fazer a triagem desse processo, analisar esse processo, categorizar com as principais palavras-chave desse processo, verificar qual é a etapa dele, se ele está na fase inicial, se ele está na fase de instrução, se ele está na fase de sentença, e me sugerir o despacho, decisão ou sentença. Imagina a quantidade do tamanho do prompt que eu ia ter que desenvolver com todos esses Cs, porque para cada situação dessa abrem-se várias possibilidades. Então eu teria que prever nesse prompt ou nesse assistente toda essa ramificação de Cs e de paras para tratar de todas essas situações. Então eu prefiro encarar, o problema é, qual o problema? Primeiro de tudo, né? O problema é, eu quero dar vazão aos processos que estão lá na tarefa do meu PJE, por exemplo, a gente utiliza aqui no Maranhão o PJE, mas vocês devem ter nos sistemas que vocês utilizam aí também uma tarefa similar. Na minha tarefa concluso para a sentença, eu quero dar vazão para essa minha tarefa concluso para a sentença, eu coloquei lá, eu estou visualizando aqui que eu estou com 10 processos conclusos para a sentença, uma vara civil, procedimento como ordinário, 10 processos, a gente tem dificuldade às vezes do assunto complementar, de realizar realmente um cadastro devido, né? As partes do cadastro devido no ato do protocolo do assunto complementar, então tá lá, 10 processos há mais de 100 dias, eu não sei especificamente do que se trata, porque o assunto complementar preenchido lá no protocolo pode não estar corretamente preenchido. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que parar. Hoje é o quê? Você vai parar, analisar cada um dos processos para você ter uma informação básica sobre o que são esses processos. São 3 processos de DPVAT, 2 processos de negativação por conta de inclusão indevida, indenização por conta de inclusão indevida nos sistemas de proteção ao crédito, são empréstimo consignado. Qual é a natureza desses processos? É isso que eu preciso saber primeiro, antes de sentenciar esses 10 processos. Então, basicamente é assim que eu trabalho. É assim que eu penso que seja uma boa estratégia para a gente tratar dessas ferramentas de automação e de inteligência artificial. Então, primeiro de tudo, eu quero saber o que são esses processos. Então, uma boa opção é você tentar utilizar um prompt que analise aquela planilha. Você consegue extrair o PJE mais R, né? Essa ferramenta é excepcional. Um parênteses aqui, pessoal. Se vocês não usam o PJE mais R, por favor, utilizem. Verifique com o seu tribunal se ele está homologado para a versão do PJE que vocês utilizam. Praticamente todos os tribunais já fazem esse trabalho. Às vezes há um probleminha quando há sempre uma atualização do PJE do seu tribunal. Às vezes pode haver algum tipo de incompatibilidade, mas a ATI sempre procura adaptar para rodar bem o PJE mais R. Então, procure saber se o PJE mais R é homologado pelo seu tribunal. O Tribunal do Maranhão, ele é homologado. Utilize o PJE mais R, que ele é excepcional. Ele possui muita coisa que turbina o PJE. O PJE sem PJE mais R é uma coisa totalmente diferente. Fechado esse parênteses, então, para baixar essa planilha, ou você pode solicitar na sua ATI, ou os próprios painéis de monitoramento de BI que vocês têm no tribunal de vocês, baixou aquela planilha dos processos que estão lá conclusos para a sentença. Na maioria das vezes, essas planilhas já possuem algumas informações básicas do processo. Com essas informações básicas, vocês podem utilizar uma ferramenta um prompt de inteligência artificial para fazer a clusterização desses processos, para ele analisar essa planilha e sugerir qual é o agrupamento que ele acha mais interessante. E aí vai depender de tudo, do status do processo. Ele vai aglutinar os processos e sugerir uma etiqueta em virtude da situação que eles estão. Por exemplo, processo com status inicial, que tem poucos movimentos. Ele vai, olha, esse processo tem poucos movimentos, acabou de ser distribuído, sugiro colocar tal etiqueta. E assim vai. Então, se vocês quiserem
coloca aqui nos comentários se vocês quiserem que eu apresente para vocês um prompt de clusterização de planilhas de processos para fazer esse agrupamento que nos próximos vídeos eu vou providenciar. Então, se vocês quiserem isso, coloquem aqui nos comentários que eu vou entregar para vocês, mostrar para vocês na prática como criar um prompt de clusterização de processos, de análise de planilhas de processos e agrupamento desses processos dessa forma. Hoje eu quero mostrar para vocês 3 exemplos, para esse vídeo não ficar muito grande. Eu sou muito prolixo, então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu quero mostrar uma ferramenta de triagem. É aquela ferramenta, pessoal, que vocês vão utilizar quando tiver aquela tarefa lá do PJE triagem, ou seja, aquele processo acabou de ser protocolado. Esse prompt é ideal para você aplicar todos os dias, pessoal. O processo não vai ficar um dia lá naquela tarefa triagem. Todos os dias chegou o processo, vocês coloquem lá no Apoia, vão verificar, ele já vai dar uma análise daquele processo, vocês já vão conseguir despachar ele em minutos. Então eu vou mostrar para vocês como utilizar esse prompt de triagem, e audiências. Eu não vou conseguir falar sobre tudo sobre audiência, mas eu quero mostrar para vocês um checklist. Como criar um checklist para audiência. Aqueles processos que estão lá na tarefa aguardando a audiência, que vocês precisam fazer uma análise deles antes de chegar a data da audiência, para verificar se todo mundo foi intimado, as certidões, se está faltando alguma coisa. Isso é excelente para tanto verificar, né, como um ato preparatório da audiência, como para o dia da audiência. No dia da audiência, eu não vou ficar me perdendo, procurando lá dentro do PJE onde é que está a defesa, a resposta à acusação, onde é que está a decisão que confirmou o recebimento da denúncia, onde é que está, qual é a ID que foi aquela audiência que foi feita anteriormente. Tudo isso o checklist vai te dar fácil, fácil, fácil. Eu vou te mostrar como, aqui ainda nesse vídeo. E por fim, eu vou mostrar nesse vídeo uma ferramenta, um prompt de minutagem de processo. Especificamente um minutador que eu tenho, que eu utilizo aqui no grupo de trabalho, que eu exerço aqui nas unidades de segundo grau do Tribunal de Justiça. Eu vou mostrar um desses prompts para vocês aqui ainda nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o Apoia. A gente já está aqui no Apoia, certo? Eu já, para a gente encurtar, né? Eu já separei 3 números de processos aqui, que eu fui lá no PJE, eu verifiquei na tarefa de triagem, peguei um número de processos e vou inserir aqui esse número de processo no Apoia, para que vocês possam verificar a ferramenta de triagem trabalhando na hora, certo? Então vamos lá. O primeiro prompt que eu vou mostrar para vocês é a triagem. Tá lá, tarefa, aqueles processos que acabaram de ser protocolados, estão lá na tarefa de triagem do PJE, certo? Aqui o meu Apoia já está configurado, já coloquei a chave de API lá, né, no local correto, já está aqui, eu estou usando a que eu recomendei para vocês, que é a 4.1 mini, é o custo-benefício melhor que tem, pelo que eu pude pesquisar, tá bom? Aqui estamos no ambiente do Apoia, como eu disse, aqui o Apoia tem o local de prompt, né? Vocês podem ver aí, né? Aqui em cima. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Aqui, ó. Aqui em cima, vocês conseguem visualizar, tem no menu, né, superior, tem prompt, síntese, revisão de texto e ementa. Esses são os 4 serviços hoje que o Apoia possui. Prompts, ou seja, você vai inserir aqui o número do processo que você deseja, vai aplicar um prompt ou vai criar um prompt aqui para acionar para agir, para atuar nesse processo. Síntese é uma ferramenta que faz o resumo de peças processuais, ou seja, a própria equipe do Apoia, ela já desenvolveu um prompt estruturado para fazer análise de peças processuais.
Então, se você não quiser desenvolver um prompt ou usar um prompt de análise processual que esteja aqui na área de prompts, você pode usar essa ferramenta aqui que já foi pré-definida, pré-moldada pela equipe do Apoia. Além da possibilidade de síntese, tem a possibilidade de revisão de texto, ou seja, aqui você pode inserir um texto que você está desenvolvendo e pedir para a ferramenta realizar uma revisão, para ela melhorar. Vocês aqui vão poder fazer dessa forma. O legal da síntese é que você consegue também dialogar com o processo, porque você consegue também... deixa eu botar aqui um número de processo. Eu vou botar até esse mesmo que eu ia usar lá para o triador. Aqui, ó. Aqui a gente está utilizando a ferramenta, é muito rápido, né, pessoal? É muito rápido, é formidável. Aqui a gente está utilizando, né, a área de síntese, né? Então eu coloquei o número do processo, ele já foi lá no Codex, pegou aquele processo pelo número e já colocou aqui para a gente analisar. Não precisa pegar PDF, baixar PDF no PJE, no seu sistema processual, esperar um PDF fazer o download para pegar e jogar numa outra ferramenta que você às vezes não sabe se esses dados estão sendo se eles estão sendo preservados, né? Se eles estão sendo utilizados num ambiente, numa infraestrutura protegida. Então, aqui é o ideal. A gente tem a facilidade de acessar diretamente do Codex e de estar num ambiente controlado, num ambiente homologado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, é formidável. Eu estou apaixonado pelo Apoia. E aqui nessa parte de síntese, a gente tem aqui o chat. Então, nós temos aqui a possibilidade de conversar com o processo. Então, por exemplo, aqui ele disse que o promotor, né, representante, a unidade sediada em Araguatins, questão central, solicitação de acesso telepresencial, atos processuais para o promotor em razão de atuação em múltiplas comarcas. Ele até aqui eu até não estou gostando muito dessa síntese aqui não. Sim, acesso telepresencial, Ministério Público, atos processuais. Eu não achei muito legal essa síntese que ele fez aqui, não. Pode ser até por uma questão, ó, ele não pegou todos os documentos. Isso aqui é até legal mostrar para vocês, ó, na prática, pessoal. O síntese, né? Ele está pré-configurado, né? O prompt que a equipe do Apoia fez, ele está pré-configurado para só analisar uma peça. Estão vendo? A petição inicial. Por isso que ele deu esse resumo, fez essa análise meio pobre, porque ele não examinou todo o conteúdo daquele processo inicial. E é legal também, porque a equipe do Apoia também pensou nisso, que vocês conseguem, dentro da análise, fazer essa alteração. Não, deixa eu colocar aqui para ele analisar mais documentos. Vamos ver se ele me entrega uma análise mais acurada, né? Uma análise mais completa. E aí, ó, tanto de coisa que ele conseguiu extrair já com aqueles outros documentos. Que a gente sabe, às vezes a pessoa coloca, né, petição inicial, mas às vezes é só o segue em anexo. E aí o sistema não pegaria. Então, do jeito que nós fizemos, ó o tanto coisa que ele já colocou, ó. Aqui já foi, ó, análise, designação de audiência preliminar por videoconferência do termo circunstanciado por suposto crime ambiental. Então ele já, ó, colocou bastante coisa aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui. Deixa eu ver aqui. Qual a classe judicial? Vamos ver se ele consegue me... Qual a classe judicial desse processo? Vamos ver se ele consegue me dar. Isso aqui eu estou fazendo junto com vocês, pessoal. Classe judicial, um termo circunstanciado de ocorrência. Certo. Beleza, de Araguatins. Tá ótimo. Aqui, esse é um prompt, vamos lá. O Ministério Público comunicando a existência acompanhado do relatório. Ele deu uma boa síntese aqui do processo, pessoal, tá? Já fez uma boa... Tá aqui, ó. Comparecimento à audiência preliminar 30 de junho. Era isso que eu tava querendo saber, né? Porque se provavelmente foi cadastrado como petição criminal, mas não é petição, né? Eu estava suspeitando que pudesse ser uma carta precatória e tá aqui, comparecimento à audiência preliminar. Então tá aqui, ó. Matou já
o que é para fazer aqui. Mas beleza, isso aqui é a síntese, né? A revisão de texto é o que eu falei, e a ementa. É bem legal também isso aqui, que o serviço do Apoia em relação à ementa é o quê? Permite, né, que vocês peguem um acórdão, uma decisão monocrática, coloquem aqui para ele já colocar como voto, aquele voto já num formato de ementa de acordo com o padrão do CNJ, com toda aquela estrutura já implementada, né, recomendada pelo CNJ. Então aqui ele já está pré-definido, já existe um prompt aqui, a equipe do Apoia já desenvolveu esse prompt específico para gerar essa ementa de acordo com o padrão do CNJ, e você ainda consegue personalizar, pode alterar um pouco a linguagem, da forma que você quiser. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui as 3 situações que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. A primeira delas vai ser, deixa eu só ver aqui no meu roteiro, vai ser a triagem. É o mesmo processo que a gente até utilizou aqui lá para justificar a síntese, só que dessa vez eu vou usar meu prompt, né? O prompt que eu criei para fazer essa triagem. Aí é aquilo que eu falei. Eu vou criar um prompt para triagem. Eu vou fazer um prompt destinado para fazer triagem, não de todos os processos de uma vara única, por exemplo, mas eu vou fazer um de triagem para criminal, um de triagem para civil, um de triagem para juizado. Basicamente, pelo menos esses 3, pessoal. E pode até especificar mais, um triagem só para carta precatória, porque aí vocês conseguem, nesse funil, cada vez mais serem assertivos e eficientes com a entrega que a ferramenta vai te dar. Todo esse pessoal que trabalha com engenharia de prompt, né? Muita gente boa aí. Aprendi isso com o Dr. Rodrigo Terças, nosso magistrado aqui também, é um conhecedor da área de inteligência artificial, gosta e trabalha com isso. O bom prompt, ele tem que te entregar exatamente aquilo que você deseja em pelo menos 2, no máximo 3 interações. Se passou disso, é porque o teu prompt não tá legal. Se você precisa ali no chat ficar, não é isso, é aquilo, não é porque o prompt tá errado. Então você tem que ajustar o prompt, talvez o escopo tem que ser diminuído para que você possa ser mais assertivo. Mas vamos lá. Triagem criminal. Coloquei o número do processo, né? E vou só clicar em triagem criminal. Cliquei, ele já vai fazer a triagem. Esse meu prompt, ele já está estruturado para analisar todos os processos, certo? Então, ele já tem uma capacidade de... Porque é a triagem, né, pessoal? Então, ele tem que ler tudo. Se eu for fazer um prompt para determinada finalidade, eu quero fazer um prompt só para analisar, um analisador de diligências cumpridas por oficial de justiça. Vai que isso possa ser interessante para uma central de mandados, talvez, né? Analisar quantos atos do oficial de justiça foram feitos ali naquele processo, por exemplo. Eu vou pedir para ele analisar só as certidões, só determinado tipo de documento. Não vou precisar marcar aqui todos os documentos, tá? Mas numa triagem é importante fazer isso. E lembrando, quanto mais você colocar de documentos para ele procurar, mais assertivo vai ser, né, a análise, mas mais tokens ele vai gastar, lembre? Tokens é a forma como a inteligência artificial quantifica o trabalho dela. É o preço que a inteligência, que a OpenAI vai te cobrar pelo trabalho que ela está realizando para você. Então, quanto maior o trabalho, maior a quantidade de tokens que vão ser consumidos, e aí isso vai refletir, obviamente, no que você colocou de crédito lá para a API, para a chave rodar, tá bom? Mas para uma triagem é essencial que você coloque todos os processos. Por que colocar todos os processos? Porque, obviamente, você quer... são poucos, né? Porque é o processo no começo, e você quer a análise mais completa possível.
Aqui, ó, ele já matou, ó, a classe judicial, é uma carta precatória, o assunto é audiência preliminar, a aproximação do processo é dar o cumprimento para realizar a intimação. Nosso editor, por favor, borre aqui o nome do réu, mesmo sendo um processo público, não tem necessidade, tá? Borre aqui, por favor, a parte do réu, do pontos controvertidos também tem o nome dele. E aqui, ó, ele vai dar as teses, quais são as normas que foram aplicadas, quais foram as principais palavras-chave, a sugestão de etiqueta para colocar nesse processo, observações, fundamentos da aproximação, ó. Nos termos, compete ao juízo cumprir, isso aqui tudo foi o que eu botei no prompt, pessoal. Então ele já dá isso aqui, pessoal, se você tiver um estagiário, ele já vai aprender bastante só com isso daqui. Só em ver o que a IA fez de análise e a ID do documento base. Então tudo isso aqui foi o meu prompt que foi desenhado já para ele fazer essa análise. Então só com isso aqui, pessoal, a gente consegue já ver que é uma carta precatória e trata de um termo circunstanciado, que é para intimar o réu. É a audiência, cadê? Para a audiência do dia 30/6, já tem audiência marcada. O que você tem que fazer? Fazer o despacho. Se a gente colocar até aqui, ó, faça o despacho. Isso não está nem no meu prompt. Faça o despacho da próxima ação. Eu nunca fiz isso, mas vai dar certo. Da próxima ação recomendada. Vamos ver se... Vou melhorar. Faça o despacho de intimação para cumprimento da carta precatória. Vamos lá. Já botou, ó. Considerando a carta precatória expedida, referente, requer intimação, considerando que a intimação deverá observar as orientações constantes da carta, ó. Determina o cumprimento, que no ato da intimação seja informado, participação remota, tudo é perfeito. É demais isso aqui, gente. Aí vocês vão chegar aqui, ó, só copiar. Já lá na triagem, vocês já fizeram a triagem, já tem até o despacho sugerido para o juiz, já vai direto para o juiz analisar, e é sempre bom frisar, pessoal. O apoia, o nome dele é perfeito, ele não é para julgar, ele não é para resolver processo, ele é para apoiar o juiz e os servidores na resolução de processo. Então, isso aqui é boa parte do caminho, mas o último pedaço do caminho sempre vai ter que ser percorrido por um ser humano, por um servidor, por um magistrado, e é a análise humana no final é que vai fazer a curadoria de todo esse trabalho da inteligência artificial e entregar a resposta que a sociedade, que o jurisdicionado precisa, certo? Esse aqui é um exemplo. Vamos passar para o próximo exemplo. Esse vídeo já está grande, eu sempre prometo e sempre não cumpro minhas promessas. Para não ficar tão grande, eu vou mostrar o checklist de audiência. O da minutagem, eu vou fazer um vídeo só sobre minutagem de atos judiciais. Então vamos lá. Eu já tinha separado lá, já tinha ido no meu PJE, nas tarefas triagem, e já tinha localizado um processo lá que estava na triagem não, perdão, que estava na tarefa aguardando audiência. Então, eu vou colocar aqui o número, já sei que é um processo que estava aguardando audiência, então vou fazer aqui uma análise dele já como ato preparatório para a audiência criminal. Lembrando que esses dois prompts vão estar aqui na descrição, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Tanto o prompt do checklist preparatório de audiência criminal, que é o que eu vou usar agora, quanto esse prompt que nós acabamos de fazer relacionado à triagem do processo, tá? O Apoia, ele é uma biblioteca de prompts também, pessoal, mas alguns prompts podem não aparecer aí para vocês, porque eles estão sujeitos à análise da equipe do CNJ, mas de qualquer forma, eu vou colocar aqui
vou colocar aqui na descrição os meus prompts que eu estiver utilizando nesse vídeo, tá? E é isso também. Tem vários outros prompts aqui que vocês podem ir aí trabalhando dentro já pré-definidos no Apoia e também criar os próprios prompts de vocês. Eu vou fazer também um outro vídeo só para explicar como criar novos prompts também, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Então vamos lá. Já coloquei o número do processo, vou clicar aqui em checklist preparatório da audiência e a mágica já vai ocorrer. Pronto, já fez a análise de todo o processo, porque é um checklist de audiência, então eu quero que ele analise tudo também. Não quero que ele não deixe nada de fora, principalmente certidões de intimação, isso tudo eu quero. Então, nessa primeira parte, ele mostra todas as análises de cada documento que ele fez, e aí depois ele vai me entregar o que eu pedi para ele. O que eu pedi para ele? Eu pedi para ele fazer um checklist de audiência para mim. Isso aqui é top, é excelente, pessoal. É excelente. Por quê? Porque ele já vai deixar no ponto para um mapa da audiência para mim. Quando você for fazer uma audiência por videoconferência, que a gente precisa, pessoal, na videoconferência, fazer um bom cabeçalho. Iniciar a videoconferência, a gente não inicia a videoconferência do nada, já chamando uma testemunha, já começando uma inquirição. A gente tem que começar uma audiência fazendo essa cabeça do vídeo da videoconferência, ó. Trata-se do processo número 000-822-15-2020-810-0040. Hoje, dia 30/6/2025, às 16 horas, audiência de instrução criminal desta terceira vara criminal, juiz tal, servidor responsável tal, partes, acusado, atualmente tal, na situação, defensor. Isso aqui é ótimo para ficar depois para a transcrição. Por favor, também o editor, depois borre aí os nomes aqui dos acusados. É um processo público, mas não tem necessidade de ficar mostrando aqui, tá, pessoal? Então vai ficar um pouco borrado aí, mas aqui o que vocês vão poder ver, ó, é o checklist, tem as partes, tem os documentos principais, com a descrição do documento, com a ID dele no PJE, com um breve resumo do que se trata o documento, informações complementares, se tem algum pedido relevante do Ministério Público, se tem decisões interlocutórias, né, de recebimento, de designação da audiência, tudo isso com a designação da ID. Podem checar lá, a ID está certinha, porque o prompt já é feito também para ele não alucinar. Eu vou fazer também um outro vídeo já só sobre os prompts, além de mostrar como criar, mas também como fazer o prompt. O prompt, pessoal, o bom prompt, principalmente na área jurídica, ele tem que ser feito de uma forma que amarre a inteligência artificial para que ela não desenvolva interpretações fora do escopo do processo. Se ela não sabe, apenas ela vai inserir que não obteve a informação. Por exemplo, eu coloco no prompt para ela informar todo o nome de todas as pessoas e qual o telefone dela. Se ela não conseguiu localizar o nome, ela vai colocar que ela não localizou o telefone. Tem aqui, em algum lugar deve ter, que ela não localizou o telefone. Então, tudo que está aqui, eu praticamente tenho certeza que ela fez de forma correta, porque o prompt foi amarrado nesse sentido. As pendências que ele identificou, olha, rol de testemunhas da defesa não foi formalmente juntado. Isso é interessante saber. Ou seja, ela foi lá na resposta à acusação e viu que não tinha nenhum nome indicado como testemunha. Testemunhas não intimadas não consta das testemunhas de defesa, obviamente, não foram indicadas. Então, textos extraídos das peças, ó, ele coloca aqui alguns trechos principais. Contatos importantes, contato do acusado, contato do defensor, contato das testemunhas, ó, sem telefone de contato. Ó. Os policiais aqui que foram rolados, ele não localizou o telefone. Providência para o servidor responsável, ó, confirmar a intimação, confirmar se as cartas precatórias foram expedidas e cumpridas. É top, pessoal. E aí vocês ainda conseguem conversar aqui também. Se alguma coisa não ficou clara, vocês podem também pedir. Aqui você sempre consegue também gerar um PDF de toda essa análise para já baixar para vocês. Eu não sei se é um problema lá do Apoia ou se é um problema
do meu navegador, algum pop-up que eu devo ter configurado, mas ele não está gerando. Mas não tem problema, é só vocês selecionarem aqui todo o texto, né, e copiar normalmente. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Eu me comprometi a não deixar esse vídeo tão grande, mas ele ficou, já estamos aí com 35 minutos. Não vou falar mais, senão realmente a gente vai ficar com o vídeo muito grande. Mas só para concluir, pessoal, o Apoia é uma ferramenta maravilhosa. Me digam o que vocês querem. Eu quero fazer mais vídeos sobre o Apoia, mais vídeos demonstrando como eu utilizo o Apoia no dia a dia das atividades judiciais que eu exerço, principalmente nos grupos de trabalho aqui na segunda instância do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão. Qual é a minha experiência? Como eu disse, esses vídeos aqui são apenas uma forma que eu tenho de compartilhar essa boa experiência que eu estou tendo com o Apoia. Não tem nenhum caráter vinculativo, eu apenas estou dividindo como eu atuo, como eu trabalho e como a Apoia, essa ferramenta do Conselho Nacional de Justiça, está sendo fundamental para melhorar o exercício da atividade judicial. Me digam aí, por favor, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo e comentem. O que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos? Querem que eu mostre como gerar um prompt estruturado para ser inserido no Apoia? Querem que eu mostre como criar um prompt dentro do Apoia? Como fazer, utilizar o Apoia para a criação de prompts? Ou especificamente vocês querem já que eu mostre algum prompt específico para minutagem de alguma decisão, de algum ato judicial? Digam aí nos comentários. E na próxima semana, toda quinta-feira, no máximo na sexta, está saindo um novo vídeo sobre o Apoia aqui no canal. Obrigado. Se você conseguiu assistir esse vídeo longo, agradeço imensamente e vamos para a próxima. Até semana que vem.